elevado a menos x, mais b vezes elevado a 2x, qualquer que seja x real, onde a e b é um par de números reais. Tá? Então tá aí. Agora vamos ao segundo caso. Qual é o caso? Delta igual a zero. Então, como eu consigo duas soluções fundamentais, duas soluções linearmente dependentes? Não esqueça disso aqui, tá? Dando a luz disso aqui. Alfa real é solução dessa equação. Alfa real não, desculpa. Dado alfa real, e φ de x igual a e elevado a alfa x, para todo x real, φ é a solução da equação diferencial linear homogênea, se somente se alfa é raiz real dessa equação aqui, que é a equação característica da equação diferencial linear homogênea, essa que está aqui. Então deixa eu apagar aqui e vamos ver o caso, estudar o caso em que o delta é igual a zero. Ó. Ó, para justificar a abordagem adotada, no caso delta igual a zero, pense neste exemplo aqui. Exemplo simples. Equação diferencial linear f duas linhas de x igual a zero. Que equação característica? O 2 igual a zero. Olha aqui, φ de R em R é solução desta equação diferencial linear homogênea, essa daqui, se somente se o quê? φ duas linhas de x é igual a zero para todo x real, que é se somente se φ' de x é igual a um valor A, qualquer que seja o x real, onde A é uma constante real. Mas φ' de x é A, se somente se, φ de x é o quê? Muito bem, ax mais b, qualquer que seja o x real, onde A é um número real. Agora, se você pensar nisso que foi feito aqui, você tem uma solução dessa equação, que é E elevado a 0x, porque a única raiz dessa equação é o zero. A equação é o caso em que o delta é zero, só tem uma. Então, E elevado a 0x, isto é, a função constante igual a 1, é solução desta equação. E se você olhar para cá, isso aqui está escrito assim, ó. Isso aqui, apaga isso aqui. Isso aqui está escrito assim, ó.
destacar em azul. Isso é AX elevado a 0x mais B vezes 1, que é elevado a 0x. Qualquer que seja o x real, onde qualquer que seja o x real, onde A e B são números reais. Então, eu já tinha essa solução, elevado a 0x, e quem é a outra? É x vezes elevado a 0x. Tá? Isso dá uma ideia. Porque, no caso em que... Agora venha para cá. Se o delta é igual a zero, então a equação característica o 2 mais P1 mais Q igual a zero possui apenas uma solução real. Tá? Possui somente uma solução real alfa. Possui somente ou apenas uma solução real alfa. E eu sei quem é alfa. Quem é alfa? Quem é a raiz dessa equação, no caso que o delta é zero? No caso que o delta é zero é menos o quê? P sobre 2. Essa é a raiz. Só essa. Só tem essa raiz. Que o delta é zero. Daí, por conta da equivalência que eu tenho, e se alfa é real, né? Daí, φ de R em R, dada por φ de x igual a E elevado a alfa x, qualquer que seja o x real, é uma solução, da equação diferencial linear homogênea. Mas para resolver o problema completamente, eu preciso de quê? De duas soluções linearmente independentes. É isso. Agora eu vou tentar imitar o que ocorre, quer dizer, eu vou usar isso aqui como uma dica para mim, tá? Para tentar achar uma outra solução. Como? Achar uma solução que seja uma função duas vezes diferenciáveis dessa função aqui. E aí você observa o seguinte, ó. Tá? Ó. Dadas uma função g de R em R duas vezes diferenciável. E, a partir dessa g, a função θ de R em R, definida por θ de x igual a g de x vezes E elevado a alfa x, eu vou tentar achar uma solução dessa forma. Tá? G de x igual a E elevado a x, qualquer que seja o x real, tem-se
tem-se o seguinte. Quem é a derivada de θ em relação a x? É quem? É g' de x elevado a alfa x mais, tá certo? Tá bom? Mais o quê? Alfa g de x elevado a alfa x. Tá? Qualquer que seja o x real. Quem é θ duas linhas de x? Sendo g duas vezes diferenciável, então eu posso calcular. Quem é θ duas linhas de x? Lá. É g duas linhas de x elevado a alfa x mais alfa g' de x elevado a alfa x. Agora observe que quando eu for para cá, vai aparecer alfa g' de x elevado a alfa x, somado com essa dá duas vezes. E ainda preciso de quê? Disso aqui vezes a derivada dessa, que vai ficar o quê? Alfa 2 g de x elevado a alfa x. Isso qualquer que seja o x real. E assim você tem a seguinte conclusão. Essa θ, essa função teórica, vamos forçar a barra, tá? θ é solução de quem? Da equação diferencial linear homogênea. Se e somente se, ó, que equação? Essa equação aqui, ó. Eu sempre estou me referindo a essa equação aqui. Se e somente se, θ duas linhas de x, mais p, θ' de x, mais q, θ de x, isso é igual a quê? A zero. Qualquer que seja o x real. Mas isso ocorre se somente se. Agora é substituir. Quem é θ duas linhas de x? Quem é θ duas linhas de x? Ó, g duas linhas de x, que elevado a alfa x, mais 2 alfa g' de x elevado a alfa x, mais alfa 2 g de x elevado a alfa x. Isso é a θ duas linhas. Mais P vezes θ' de x. Então fica o quê? P g' de x elevado a alfa x, que eu estou multiplicando por θ' de x, mais P alfa g de x elevado a alfa x, mais o quê? Mais Q θ de x. Então, Q g de x elevado a alfa x. Isso aqui tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a zero, qualquer que seja o x real. Vamos arrumar isso aqui, agrupando e colocando em evidência o que multiplica g duas linhas de x elevado a alfa x. Só tem esse. G duas linhas de x vezes elevado a alfa x. Mais, agora vamos ver o que multiplica g' de x elevado a alfa x. Então fica g' de x vezes quem? 2 alfa mais p. Esqueci uma coisa. Esqueci o quê? Que é g' de x vezes elevado a alfa x.
vezes 2α mais P, mais, agora o que multiplica G de x vezes elevado a alfa x, ó. Aqui, aqui e aqui. Então vai ficar o quê? Mais alfa 2 mais P alfa mais Q vezes G de x elevado a alfa x. Vamos botar o contrário. Mais G de x vezes elevado a alfa x vezes quem? Alfa 2 mais P alfa mais Q. Isso aqui é igual a zero para todo x real. Mas isso é se, somente se. Agora vamos usar a informação que nós temos. Alfa é raiz, é a única raiz, é a raiz da equação característica. Então, alfa 2 mais P alfa mais Q é zero. Isso aqui vai embora. Isso aqui é zero. E não esqueça que o alfa, sendo a única raiz dessa equação característica, que é o delta é zero, o alfa é menos P sobre 2, ou seja, 2α mais P também é zero. Então isso aqui também vai embora. Então eu vou ter essa igualdade para todo x real, se somente se g duas linhas de x vezes elevado a alfa x, isso aqui é zero para todo x real. Mas isso é verdade se somente se g duas linhas de x é igual a zero para todo x real. Então veja bem, uma vez que E elevado a alfa x é solução da equação diferencial linear homogênea, nesse caso, uma função da forma g de x vezes elevado a alfa x, com g duas vezes diferenciado em R, é solução da mesma equação diferencial linear homogênea se somente se a sua derivada segunda é nula em R. Então eu vou botar aqui o resultado, tá? Vou apagar tudo, vou sintetizar. Vou só colocar isso e a equivalência final. Então nós temos o seguinte, vou destacar em preto. Essa função θ, já está gravado, você volta. Essa função θ é solução de quem? Da equação diferencial linear homogênea. Vamos apagar a sujeira, tá? Tá só o resultado. Se somente se g duas linhas de x é zero, qualquer que seja x real. Tem-se que. Tá? Para ficar bem. Valeu. Show. Entendeu? Então, tem-se que. Θ é solução da equação de se somente se. Isso, não precisa o quê, não. Se você vê isso aqui como uma unidade, tá? Então, não precisa o quê, não. Tem-se essa equivalência. Tá? Então, me dê, então, uma função duas vezes diferenciada cuja derivada segunda é nula. Qualquer polínômio de grau 1. E o mais simples, a mais simples dela? X. Ó, lembra do caso aqui, ó? Aqui, ó. Não é à toa, né? Então, daí, tá certo? Daí, vamos botar, assim, a função, e eu não vou pegar a constante. A constante também, a derivada segunda é nula, mas não adianta pegar a constante. Porque uma constante vezes a elevada a x é outra solução, se a constante for diferente de 1. Mas não é linearmente independente com a φ. Então,